Depois de a pessoa que eu mais amava e que sempre cuidava de mim se foi, meus olhos só se focaram em batalhas e sangue. Eu não me importava mais com as pessoas ao meu redor. Mesmo por todos estarem me glorificando por eu ter matado aquela criatura com apenas 13 anos, eu não queria glória. Queria honrar a alma de quem eu perdi. Queria dar significado real ao nome de quem eu amava me deu. Roni, o grande guerreiro. Queria honrar este nome para sempre em devoção a ela. Mas existia algo que me impedia de seguir isso. Angra, minha irmã, que levava o mesmo nome da deusa do fogo. Desde que minha mãe se foi, nenhuma palavra saía de seus lábios. Ela olhava fixamente para o nada e parecia que coisa alguma poderia a tirar daquele estado. Eu teria que cuidar dela e não poderia treinar, pois ninguém de nossa tribo queria treinar um garoto de 14 anos. Não me restava caminhos para eu trilhar meus sonhos. Eu teria que viver toda a minha vida com um ódio enjaulado, fazendo uma grande pressão para sair. Mas, um dia, sem esperanças, fiz uma prece a Abassai, o deus dos guerreiros, que se aposta de nós e nos torna preparados para a batalha. Pedi que me ajudasse a conseguir realizar aquele sonho. Pedi por uma guerra. Pedi para ele libertar meu ódio interno. Então, poucos dias após, fiquei sabendo que um homem tinha chegado à nossa tribo. Ele não parecia nada com nós. Sua aparência física era totalmente diferente, e muitos acharam que se tratava de uma criatura da floresta. Nossos guardiões da tribo teriam matado se não fosse por uma pequena ação. Este tal homem gritou: "Parem!" em nossa língua. Nós sabíamos que existiam outras tribos de nós que viviam em outras partes de terra, mas que não falavam nossa língua. Mas aquele homem proferia algo que nós entendíamos. Então, logo se formou uma multidão em torno dele e todos estavam confusos. Daí se formou um tumulto em cima dele. Afinal, o que seria aquele homem? Se é que ele fosse um homem. Depois de algum tempo, a multidão se esvaiu e eu fui ver o que era aquele homem. E me deparei com uma criatura de mais de 2 metros. Seus olhos brilhavam e ele parecia ter uma grande espada carmesim nas costas. E algum tipo de brilho saía de suas mãos. Aparentava ser fogo, mas não o queimava. Enquanto todos estavam confusos, eu poderia ter a certeza de que aquele homem tinha sido enviado para Abassai, e rapidamente o convidei para residir dentro da minha casa. As demais pessoas achavam perigoso, mas eu tinha certeza de que quando via aquele homem, era a minha chance e oportunidade para saber mais sobre ele, e isso poderia me guiar de alguma forma ao meu sonho. O homem dizia poucas palavras. Explicou que, de forma muito estranha, ele não lembrava de onde tinha vindo, mas que sentia familiaridade com aqueles de nossa tribo, e que ele estava atordoado com a situação e que precisava de tempo para retomar suas lembranças. Então, o chefe de todos concordou em que ele poderia ficar e que ele deveria ser mais um de nós a partir daquele momento. Depois de alguns dias ou meses que ele parecia estar atordoado, enquanto estávamos em frente à fogueira, o homem parece ter olhado assustado para mim e para minha irmã e disse: "Vocês me acolheram, então em troca terei que proteger vocês." Ele disse como se fosse um dever dele, uma afirmação, como se ele tivesse sido enviado para isso. Meus olhos brilharam quando ele disse isto, e então eu logo retruquei dizendo: "Você poderia me treinar?" Quando eu disse isto, logo não acreditei. Minha irmã, Angra, que não falava por mais de um ano, soltou aquela frase que eu jamais teria pensado que também era o desejo dela. Eu também quero ser treinada, Disse ela. Eu fiquei catatônico ao ver ela falando, mas logo entendi. Ela também tinha vontade de guerrear, mas era reprimida, pois isso era proibido em nossa tribo. Jamais alguma mulher poderia estar em batalha. Mas aquele homem, nos olhando com um olhar curioso, aceitou dizendo: "É claro, irei treiná-los com todo o meu conhecimento, para que ninguém os encoste." Eu inicialmente achei a frase dele um pouco estranha, mas estava comovido, já que o que eu mais queria estava se realizando, e eu poderia fazer isso junto com a minha irmã. E enquanto eu pensava nisso, o homem que agora estava se tornando nosso mestre disse:
Antes de começarmos, preciso de apenas uma coisa. Então eu disse: o que você quiser, desde que nos treine para a batalha. Então ele explicou: vou querer apenas uma gota de sangue dos dois, como um sinal de aceitação ao meu treinamento, e de agora em diante serei seu mestre. Novamente, eu e minha irmã achamos um pouco estranho, mas encaramos como apenas um sinal de devoção. Ele fez pequenos cortes em nossos dedos, deixou algumas gotas de sangue pingar dentro de uma espécie de pote e foi ao seu quarto. Depois disso, eu e minha irmã estávamos animados com tudo aquilo e dormimos ansiosos para no próximo dia sermos treinados. Roni, acorda! O mestre já tá te chamando a gente. Depois de ouvir minha irmã, eu acordei. Daí, fomos falar com ele. Então ele nos disse: vamos para longe da tribo. O poder e força que irei lhes mostrar poderia devastar a tribo toda. Eu e Angra ficamos impressionados com o que ele disse. Então, caminhamos fora e chegamos em um campo aberto. O mestre disse: a partir de agora, vocês devem ter em mente aberta para deixar sua força e poder os invadir. Para o auxiliar, vou dar seus equipamentos e vocês nunca os devem menosprezar ou esquecê-los. Eles fazem parte de vocês agora. Então, ele começou com minha irmã Angra. Ele continuou dizendo: Angra, deusa do fogo, eu lhe darei algo que faz jus a seu nome. Ele deu a ela algo como um colar com 2 gemas, uma ao lado da outra, e um escudo vermelho em chamas. E continuou explicando: este escudo o protegerá do fogo ardente que em ti invocará. Esta gema vermelha, ela lhe dará o poder de ter domínio sobre uma criatura que lhe protegerá com as chamas. Ele é forte como um golem e poderoso como uma alta fogueira. Já esta gema azul lhe dará o próprio poder de estar em volta de chamas. A área à sua volta se enchará do mais poderoso fogo ardente e justo, e tenha misericórdia de qualquer um que se quer ultrapassar essa área. Então, ele veio andando a mim e disse: já você, Roni, também lhe farei honra a seu nome de grande guerreiro. Você terá uma missão especial. Terá que proteger sua irmã. Mesmo que ela também seja forte, nunca deverá a perder de vista. O poder dela é forte, mas pode se corromper e se consumir a deixando fraca. Daí ele me deu um colar de gema verde e uma espada e explicou: essa espada, Roni, ela não é para suas mãos. Ela não é um simples objeto. Ela é viva e tem sua própria vontade. Ela irá caçar cada um que tentar lhe atacar, e ela aproveitará de sua fúria e ódio guardados no seu coração. E você despertará um poder que jamais sentiu. Cada inimigo que matar aumentará esta fúria. Já esta gema é para quando sua espada ser vívida e sair de suas mãos. Esta gema lhe trará ataques elementais de fogo, gelo e raio. A natureza estará ao seu lado mesmo você desarmado. Estes são seus poderes. Vocês devem sentir eles e serão guiados do que devem fazer. Após isso, um estranho raio caiu sobre nosso mestre e ele desapareceu, sem deixar algum rastro. Eu e minha irmã ficamos confusos olhando um para o outro, sem saber o que fazer, já que aquilo tinha ocorrido. Porém, as palavras de nosso mestre ficaram cravadas em nossa mente. Deveríamos sentir aquele poder e foi isso que fizemos. Primeiro, minha irmã pegou as 2 gemas que ela tinha em seu colar, as apertou e ficou olhando fixamente para a vermelha. Depois disso, um grande fogo se acendeu à sua esquerda e ali estava aquela criatura. Parecia uma pedra em chamas que se movia. Era incrível existir algo daquela forma. Enquanto eu olhava para aquela criatura, minha irmã olhava agora para a gema azul. Então, outro fogo se acendeu em seu torno. Eu estava à sua direita, felizmente não muito perto dela, pois uma área circular em volta da Angra parecia estar em brasas ferventes. Para testar, eu joguei uma folha naquela área e ela rapidamente queimou. Mesmo impressionado com tudo aquilo, eu também queria testar comigo mesmo. Cheguei na frente de uma árvore e dei uma estocada. No meio do meu ataque, a espada escapou da minha mão com uma incrível força e começou a rodar tão rapidamente que parecia um ciclone em alta velocidade. Só sobrou um toco de árvore. Então, eu segurei aquela gema verde, a apertei e ela se consumiu.
Dei algo como um soco no toco da árvore. Então, trovões, gelo e fogo saíram de minha mão em direção à árvore, destruindo ela por completo. Eu e Angra ficamos animados por ter domínio de todo aquele poder. Então, fomos logo à nossa tribo mostrar aos outros o que tínhamos aprendido. Daí, fomos correndo para vê-lo. Quando chegamos à entrada de nossa vila, vimos alguns guardas nos olhando de forma confusa. Minha irmã ainda estava rodeada de fogo, e eu achei que podia ser isso o motivo da confusão deles. Então eu disse para ela parar com aquilo, e ela falou: Rony, eu não consigo parar isso. E daí, antes de eu pensar como eu poderia resolver aquilo, ouvi uma flecha em direção a Angra. Sem pensar, eu a empurrei para o lado. Então, eu olhei para o meu braço esquerdo e ele estava vermelho em braços. Era a pior dor que eu tinha sentido na minha vida. Era quase insuportável. Meu braço estava se desfazendo em cinzas, mas eu não poderia deixar aquela dor me consumir. Foi daí que eu ouvi outras 4 flechas vindo, agora em minha direção. Ergui minha espada e sozinha ela mostrou seu poder e começou a rodopiar, cortando seus inimigos. Então, dei 2 golpes de raio para afastar os guardas e saí correndo enquanto minha espada vinha atrás. A criatura em chamas de Angra conseguia defender algumas flechas, mas ela não parecia ter muita inteligência para fazer algo muito útil. Eu e minha irmã corremos para dentro da floresta e, sem perceber, minha irmã levou uma flechada no braço direito. E sem perceber, ela estava com uma flecha encravada nas costas. Mas ignorando a dor, continuamos correndo. Corremos por muito tempo. Eu fiquei até impressionado de ver a força de minha irmã correndo com uma flecha em seu corpo. Corremos até ficar exaustos e desmaiamos. Enquanto eu estava desmaiado, de alguma forma eu pude ouvir algumas coisas. Ouvi o mesmo som de quando nosso mestre sumiu. Ouvi algumas vozes inaudíveis e depois disso não lembro de mais nada. Eu estava muito mal e só conseguia pensar em como minha irmã estava, mas eu não conseguia nem mais me mover. Minhas esperanças estavam acabando e eu não conseguia entender o que era aquilo tudo. Acordei. Nos primeiros momentos não podia reconhecer o lugar onde eu estava. Fui retomando a consciência e tentei chamar pela minha irmã, mas estava com uma faixa na boca que me impedia. Só me restava se atentar ao som que eu ouvia, já que algo parecia estar cobrindo meus olhos e eu estava amarrado. Não podia fazer nada. Quando fui me atentando, parecia estar dentro de algum navio. Eu reconhecia as batidas do mar no barco. Elas lembravam quando eu ia pescar com nossa mãe. E lembrando disso agora, vejo que minha ambição por guerras e batalhas era algo totalmente estúpido. O que eu mais queria nesse momento era paz. Enquanto eu pensava repetitivamente nisso, ouvi uma conversa entre 3 pessoas em algum cômodo ao lado. Tinha uma pessoa que parecia dar ordens a todos lá. A primeira coisa que eu ouvi ele dizendo foi: "Ei, Bastel, já estamos chegando?" Bom, eu não consegui ouvir a resposta de quem ele estava falando, mas depois ouvi essa mesma pessoa conversando com outra. Ele dizia: "Ótimo, você gasta tempo com essas crianças usando poderes para as protegerem, e elas me aparecem totalmente feridas? Você sabe o que essas crianças significam pro Daresso? Se ele não conseguiu curar a esposa dele, tenha misericórdia de você." Então, a outra pessoa, que na hora eu reconheci a voz como nosso mestre, disse: "Eu não achei que elas fossem para a tribo delas. Eu tinha que analisar seu sangue enquanto ele ainda estava fresco. Não deu tempo de ficar para lá." E o outro homem continuou dizendo: "O que você esperava delas? Agora vai lá de novo. O taumaturgo precisa de novas amostras para ver se eles ainda continuam puros." Então ouvi alguns passos vindo até onde eu estava. A porta se abriu. Os passos passaram do meu lado e foram para trás de mim em uma boa distância. Eu não podia reconhecer quem estava andando ali porque eu estava totalmente vendado e não conseguia ver nem a luz. Mas aquele barco parecia ser bem grande pela distância que o homem andou. Depois, ouvi um corte e logo após um grito. Era de minha irmã Angra. Ela parecia estar muito assustada. Então, quando eu menos esperava, senti uma explosão impactante vindo de trás de mim e lembrei do que o mestre tinha dito a mim algum tempo atrás. Você terá uma missão especial. Terá que proteger sua irmã. Mesmo que ela também seja forte, nunca deverá a perder de vista. O poder dela é forte, mas pode se corromper e se consumir a deixando fraca. Foi aí então que entendi. O poder de minha irmã tinha sido liberado e a matado. Eu não poderia estar acreditando.
mas eu não tinha tempo para pensar em nada. Com a explosão que ela causou, metade do barco se destruiu. Eu estava na água. Eu não conseguia assimilar tudo que estava acontecendo ao mesmo tempo naquele momento. Minha irmã tinha morrido e eu estava na água em um lugar que eu não conhecia, longe de minha casa. O que eu poderia fazer agora? Vi uma costa ao fundo, então fui nadando até chegar nela. Quando eu finalmente cheguei à costa, deitei na areia e comecei a chorar. Eu queria tanto ser forte, queria tanto uma guerra e agora eu tive. Não tinha mais ninguém, não tinha esperanças. Eu tinha falhado em minha missão de salvar minha irmã. Não tinha mais nada. E enquanto eu estava chorando, eu vi um homem ao longe, um pouco mais acima da costa. Então, peguei minhas últimas esperanças e saí correndo, desesperado, gritando por ajuda. Eu estava cada vez mais perto e... Um exilado renegado aqui? Me ajuda, cara. Eu sou Rani. Eu vim de... Nossa, só dropa item único lixo mesmo.